E tô chegando com a série Histórias de Jornalistas. Pois bem, a história que eu vou contar para vocês, eu era repórter foca, como a gente diz, início de carreira, lá em 1994, na rádio CBN Curitiba. Fui fazer uma matéria, né? Normalmente fazia matérias políticas. Lá no Palácio Iguaçu, com o então governador Jaime Lerner. E estavam lá vários políticos, enfim, muitos eu nem prestei atenção. Um deles acabou me ligando lá na rádio CBN. Me encontrou, descobriu o meu nome e chegou até mim. Eu atendi o telefone, achei que era algo bacana, né? Fui atender toda empolgada, mas não era. Era o prefeito de Londrina, Antônio Bellinati. E o que ele veio me propor não foi nada agradável, gente. Essas propostas existem na vida toda e nós mulheres sofremos o tempo inteiro com esse tipo de coisa. Pois bem, eu lembro que na época eu até gravei a tal da proposta do prefeito Antônio Bellinati e deixei lá com os responsáveis pela rádio CBN. Porque foi o seguinte, ele me ligou e começou a me cantar, literalmente, a me cantar. E ele disse que ele tinha um jatinho à minha disposição para me levar lá para Londrina, aonde eu poderia ter a vida de rainha que eu sempre sonhei. Como se eu tivesse sonhado, gente, eu juro, nunca sonhei em ser rainha. Nunca sonhei em ser rainha, eu sempre sonhei em ser eu mesma. Claro que a gente quer ter conforto, a gente quer ter comodidade, a gente quer poder criar bem os filhos e é por isso que a gente trabalha muito, 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 muito. Mas nunca pensei em ser rainha, não, a viver às custas de homem jamais. Sempre às custas do meu trabalho. Pois bem, quando eu comecei a ouvir aquilo, eu dei risada, né? Ele era casado, não sei se de fachada ou não, mas era casado com Emília Bellinati, vice-governadora do estado à época. E aí fui eu, né, falar para ele que não tinha nada disso, que eu era jornalista, que eu não tinha intenção nenhuma de viajar para Londrina, mas que se ele quisesse manter contato comigo, era só ele me passar informações em off, que eu teria muita vontade em publicar as informações. Mas em ir até Londrina, ficar em Londrina, essa não era a minha vontade. Pois bem, ele mesmo assim me deu o telefone do gabinete dele, caso eu precisasse de qualquer coisa, caso eu mudasse de opinião. Nunca liguei para aquele número, sempre liguei para a assessoria de imprensa quando eu queria alguma coisa, porque, confesso, fiquei com um pouco de medo. Fiquei. Tempos depois ele foi cassado, gente. Até hoje ele é muito famoso na cidade. Ele tem sua influência política, é radialista há anos na cidade. Mas, enfim, eu tinha que colocar um ponto final naquela bobagem e coloquei no mesmo instante. Eu estou contando isso para vocês até para que vocês saibam que nós mulheres sofremos o tempo inteiro todo esse tipo de assédio. Todos os tipos de assédio. O que modifica a gente entre uma e outra é aquilo que você faz com relação àquele assédio. Eu poderia ter denunciado à época, mas não teria dado nada. Não teria. Hoje em dia talvez, mas naquela época não. Não daria absolutamente nada. O que eu poderia fazer? Dar o gelo, foi o que eu fiz. Ah, ele poderia conseguir tirar o meu cargo. Sim, poderia, possivelmente ele poderia. Mas ele não fez. Teve também a sua dignidade em ficar na dele e procurar talvez outra que aceitasse. Tá aí, a minha diquinha nessa história de jornalista é seja você mesma e vença todos os desafios que a nossa profissão nos impõe, inclusive os desafios com relação ao assédio.